quero falar para você que o adversário da nossa alma, o nosso inimigo, ele é especialista em tentar apagar da nossa memória tudo aquilo que Deus já fez por nós. Quantas foram as coisas que Deus fez por você, fez por mim? A Bíblia narra uma situação na qual os discípulos do nosso Senhor Jesus passou junto com ele. É uma passagem bem conhecida, da qual Jesus acalma a tempestade. Jesus entra no barco e chama seus discípulos para entrar com ele. E aí veio sobre eles uma tempestade muito forte, enquanto Jesus dormia no barco. Veja só você, aquele que faz milagre, que fazia milagre, aquele que é o Filho de Deus, que pode todas as coisas, estava junto com eles. E ainda assim eles temeram. Por alguns instantes, eles esqueceram quem é que estava com ele naquele barco. Eu posso usar como exemplo fatos que tinham acabado de acontecer antes deles enfrentarem essa tempestade com Jesus no barco. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 8, que é onde tem essa passagem, o versículo que especifica a passagem que Jesus acalma a tempestade vai estar do versículo 23 ao 27. O que antecede ele, o versículo do 1 ao 4, capítulo 8, do 1 ao 4, diz sobre a cura do leproso. Então Jesus tinha curado um leproso na presença dos seus discípulos. Após isso, Jesus cura o servo do centurião de Cafarnaum. Após isso, o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. E depois, quando levaram até Jesus muitos endemoniados, Jesus expulsou os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos. Após esse fato acontecer nos versículos anteriores, os versículos seguintes, a partir do 23 ao 27, vai falar sobre a situação que Jesus apazigua a tempestade. Ou seja, os seus discípulos tinham ali presenciado milagres, prodígios e maravilhas. E quando a tempestade veio, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo a ponto de acordar o Senhor Jesus, porque eles estavam com medo. E eles disseram assim: e seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. O Senhor Jesus, ao acordar, ele diz: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O Senhor Jesus, ele tem o controle de toda a situação. Se você está passando por uma tempestade, se há uma tempestade na sua vida e o Senhor Jesus está no teu barco, não tema. Não tema, porque o Senhor está com você. Você chegará seguro até aonde Ele quer que você vá. Porém, se o Senhor Jesus não está no seu barco, chama Ele para entrar. Reconheça, reconheça, se submeta à vontade dele. Reconheça o Senhor Jesus. O centurião de Cafarnaum, ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Ele se submeteu à vontade dele e assim, com o poder da palavra, o Senhor curou o servo dele, sem até mesmo ir lá aonde estava o homem doente. Foi assim que aconteceu com o homem leproso também. Quando ele se aproximou de Jesus, ele o adorou. Primeiro ele adorou e depois ele disse: Mestre, se quiseres, podes me limpar ou podes me curar.
Ou seja, reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua vida, se aproxime dele com fé e ele há de acalmar essa tempestade que você está passando. Não é fácil passar por momentos difíceis, mas com o Senhor Jesus você há de suportar. O Senhor Jesus é aquele que acalma os ventos, acalma a tempestade, põe cada coisa no seu lugar, traz a provisão necessária, a cura necessária, seja a enfermidade, seja problema financeiro. O Senhor Jesus, ele tem libertação para a sua vida. Ele tem a paz que excede todo e qualquer entendimento. Apenas creia. Creia e você verá a glória do Senhor sobre a sua vida. Não desista. Essa tempestade vai passar. Aquele que domina os ventos, que domina os mares, é aquele que pode todas as coisas e lhe abençoará segundo a vontade do Pai. Submeta-se à vontade dele, adore a ele, reconheça ele como o único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da sua vida. E você verá grandes coisas fará o Senhor por você. Assim como ele talvez tenha feito no seu passado. Porque eu também falo para pessoas que o inimigo ele tem tentado apagar da sua memória os grandes feitos que o Senhor fez por você lá atrás. Porque os discípulos viram milagres, mas tiveram medo durante a tempestade. Não tenha medo durante a tempestade. O mesmo Deus que proveu lá no seu passado há de prover agora. O que curou no passado há de curar agora. O que libertou lá atrás continuará libertando. E Ele há de salvar e de livrar você dessa situação. Que o Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, abençoe a sua vida grandemente. Fica com essa palavra. Tome posse, creia e serás vitorioso, em nome de Jesus.